Todo mundo falando e provavelmente você também já deve ter ouvido falar de Docker, Kubernetes e outras ferramentas do mundo DevOps. Atualmente, existe muita informação disponível falando sobre os benefícios de utilizar Docker e Kubernetes. Mas na prática, você sabe se sua empresa deve usar ou não? Vem comigo que ao longo desse vídeo você vai entender mais sobre o assunto. Bora lá! Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar como entender se sua empresa deve ou não usar Docker e Kubernetes. A ideia desse vídeo surgiu quando eu vi um comentário no YouTube, onde falava algo como Docker é ótimo, mas para uma empresa pequena, de 10 funcionários, é uma parafernália. Será mesmo? Vamos entender. Durante esse vídeo, vamos falar sobre 2 pontos para que você possa entender se sua empresa deve ou não utilizar Docker e Kubernetes. Primeiro, vamos começar falando especificamente sobre a palavra utilizada no comentário quando a pessoa se referiu ao Docker como uma parafernália. O comentário dizia que para uma empresa pequena, de 10 funcionários, é uma parafernália. Eu entendi a palavra parafernália como algo desnecessário. Mas consultando no dicionário, parafernália significa reunião de acessórios necessários para a realização de uma atividade específica. Ou seja, nesse contexto, Docker seria algo necessário. Entretanto, vamos considerar que a pessoa quis dizer que Docker seria realmente desnecessário para uma empresa pequena. Vamos entender o porquê que isso acontece. Apesar de Docker e Kubernetes estarem no hype, é muito comum alguns profissionais acharem que é desnecessário. E isso está relacionado a como esses profissionais entendem os benefícios de utilizar containers. Eu mesmo já tive experiências boas e ruins ao sugerir a utilização de containers. Quando falamos de implementar uma infraestrutura de containers em um cliente, existem 2 possibilidades. A primeira é quando o time do cliente entende sobre o assunto e reage de forma positiva. E a segunda é quando o time do cliente não entende e reage de forma negativa. Isso está ligado diretamente ao conhecimento técnico em Docker e Kubernetes. Então é simplesmente por não conhecer, às vezes a sua posição vai ser negativa. Por exemplo, eu mesmo não gosto de escrever, eu achava totalmente desnecessário, mas depois de entender que planejar e escrever o conteúdo que eu compartilho aqui com você, isso me faz ser muito mais produtivo do que apenas ligar a câmera e sair falando o que eu penso. Hoje, as coisas mudaram muito depois que eu comecei a escrever. Hoje em dia, por exemplo, eu levo mais tempo planejando e escrevendo o que eu quero compartilhar com você do que gravando. Isso é legal, né? Então mudei um pouquinho o meu pensamento. Eu vou te dar um exemplo prático para você entender melhor. Hoje eu atuo em um cliente que precisamos habilitar novos serviços na infraestrutura. E para isso a gente precisa solicitar a criação de novas máquinas virtuais para o time responsável. O tempo de solicitar novas máquinas, solicitar reserva de IP, aguardar a liberação das máquinas e ter que abrir uma nova solicitação para uma nova liberação de rede pode demorar em média 10 dias. Isso sem contar o tempo que a gente vai precisar para configurar esses novos serviços. Em outro cliente, onde temos um cluster Kubernetes, a criação de um novo serviço demorou apenas 2 dias. A diferença de tempo é enorme, não é mesmo? Considerando o contexto de uma empresa com 10 funcionários, você pode pensar o seguinte: Robert, em uma empresa pequena, criar novas máquinas é muito mais rápido. Pode até ser que sim, sabe? Mas em uma empresa pequena, o mesmo profissional ele é responsável por fazer tudo. Isso envolve outras demandas, como projetos e incidentes. E geralmente, esse tipo de profissional ele sempre vai estar sobrecarregado. Então, novas máquinas não terão tanta prioridade. O fato é, existe a diferença entre trabalhar duro e trabalhar de forma inteligente. Enquanto você não conhecer tecnicamente Docker e Kubernetes, você não será capaz de entender quais são as vantagens práticas. E aí você vai pensar, ou continuo trabalhando da forma atual, ou utilizo novas tecnologias que podem tornar o meu dia a dia produtivo. Como você não conhece essas tecnologias, você não sabe que seu dia vai ser melhor. Então, o primeiro passo para entender se sua empresa deve usar ou não Docker e Kubernetes é simples. Aprenda tecnicamente. Fazer as mesmas atividades que você faz hoje, mas utilize novas tecnologias, utilize containers, utilize Docker. Assim, você vai começar a criar uma lista sua com os pontos positivos e negativos de acordo com a sua realidade. Não geral, Docker é bom para XYZ. Não, vai ser a sua realidade. Bom, então a gente falou um pouquinho, sobre a parte técnica, sobre o uso da palavra parafernália. Agora vamos falar sobre a utilização de Docker e Kubernetes em uma empresa pequena.
Bom, eu costumo dizer que é o seguinte: primeiro, você precisa entender como funciona o negócio da empresa e como a tecnologia suporta as demandas de negócio. Então, a gente não vai conseguir definir se é necessário ou não sem entender o negócio da empresa. Por exemplo, a contabilidade ABC é uma contabilidade tradicional que possui 10 funcionários. Utiliza recursos de tecnologia de forma tradicional, como, por exemplo, servidores de arquivo, firewall, link de internet. A contabilidade ABC, ela atende ali, em média, 50 clientes por mês. Agora, a contabilidade XYZ é uma contabilidade que possui 10 funcionários e oferece seus serviços de forma digital, oferecendo assim uma plataforma web para acesso aos clientes, utiliza integrações entre diversos sistemas, utiliza também como seu principal canal de comunicação com os clientes e fornecedores um portal web ou um aplicativo. E olha só que diferença, a contabilidade XYZ atende 2.000 clientes por mês. Então tá vendo? A gente está comparando duas empresas com os mesmos 10 funcionários. Olha só, veja a diferença. A contabilidade ABC atende 50 clientes por mês e para conseguir atender mais clientes precisaria então contratar mais funcionários. Já a contabilidade XYZ atende 2.000 clientes por mês e tem planos de expandir a sua capacidade para atender 5.000 clientes por mês durante os próximos 12 meses. E para isso, o que ela precisa apenas de uma infraestrutura que seja totalmente escalável e que as mudanças na TI sejam feitas e aplicadas de forma rápida. Está claro para você aqui a diferença, né? Uma empresa de 10 funcionários para uma outra empresa de 10 funcionários? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Qual empresa deve usar Docker e Kubernetes? A contabilidade ABC ou a contabilidade XYZ? Observe que, se você conhecer tecnicamente e também conhecer como funciona o negócio da empresa e quais são seus planos de médio e longo prazo, é possível, então, definir qual tecnologia você tem que utilizar, independente se é uma empresa de 10 funcionários ou uma empresa de 100 funcionários. Esse é o caminho para desenvolver soluções que atendam às demandas do negócio. A gente tem que ter uma TI que agregue valor, então, para isso, a gente tem que atender e entender, né, o negócio do cliente. Agora é o seguinte, para você ser capaz de definir se sua empresa deve usar ou não Docker e Kubernetes, você precisa tomar duas ações. A primeira delas é bem simples: estude e aplique, mesmo que seja em laboratórios. Utilize situações do dia a dia com Docker e Kubernetes. E também vá atrás de conhecer mais sobre o negócio da empresa que você trabalha. Então, para conhecer mais sobre o negócio, você precisa apenas conversar com alguns pontos chaves do processo. Pergunta, olha, como que funciona, por que acontece isso, se falhar, o que acontece e assim por diante. Agora é o seguinte, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana eu faço pelo menos 2 vídeos falando sobre DevOps na prática. E falando nisso, eu vou deixar aqui uma playlist em algum lugar desse vídeo com os vídeos que eu já fiz sobre o assunto para você não perder nada que a gente está colocando aqui para vocês, tá bom? Então é isso, galera. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!